Você sabia que a ordem dos alimentos no qual você come no seu prato podem fazer uma super diferença à sua saúde? Olá, meu nome é Bruna e sou nutricionista da CrossNutri. E o assunto de hoje é sobre com que ordem que eu começo comendo o meu prato. Então vamos lá. Toda vez que nos alimentamos, esses alimentos trazem mensagens ao nosso corpo. E o que isso significa? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Por exemplo, se tomamos uma xícara de café, todos nós sabemos que café tem cafeína. E quando ingerimos essa xícara de café, a cafeína ela traz uma mensagem ao nosso corpo. Como, por exemplo, que a cafeína ela traz estímulo, traz atenção, nos mantém acordado. A cafeína também é diurético, então ela vai causar uma mensagem, por exemplo, da gente talvez fazer mais xixi ou algo do tipo. Outra substância que o café tem são os ácidos clorogênicos. O que são esses ácidos clorogênicos? Também tem uma mensagem que manda para o nosso corpo com um efeito antioxidante, que também é super benéfico ao nosso corpo. E assim por diante. Todos os alimentos vão trazer uma mensagem ao nosso corpo. E o nosso corpo vai reagir a essa mensagem. Então, outros exemplos que eu posso dar para vocês são da classificação dos alimentos dos macronutrientes. E que classificação é essa? Bom, os alimentos eles podem ser divididos em 3 classificações. Os carboidratos, as proteínas e as gorduras. É claro que cada alimento não é só uma proteína, não é só um carboidrato, não é só uma gordura. Existem uma série de alimentos que tem um pouquinho de cada. Tem mais de um, tem mais de outro. Mas, em geral, tem sempre um pouquinho de cada. Então vamos falar sobre que mensagem que os carboidratos passam para o nosso corpo. Quando nós ingerimos os carboidratos, que podem ser arroz, pão, macarrão, tubérculos como batata doce, mandioquinha, grãos, cereais, feijão, lentilha, grão de bico, qualquer um tipo desses carboidratos. A partir do momento que nós ingerimos os carboidratos, ele manda uma mensagem para o nosso corpo, que é fornecer energia. E essa energia que ele fornece é para todas as funções vitais do nosso corpo e também para nossas atividades normais. Então, tanto para o funcionamento do nosso organismo, quanto para a gente poder trabalhar, caminhar, treinar e assim por diante. Dormir. E também, além de fornecer energia, ele também cria um pequeno estoque, uma reserva energética. Mas é um estoque bem pequeno mesmo. Dura entre 12 a 24 horas no máximo. Outra classificação, as proteínas. As proteínas estão presentes em também alimentos como carne, frango, peixe, laticínios, como queijos, o próprio leite, até nos grãos, como já falei anteriormente, feijão, lentilha, grão de bico, também são alimentos proteicos. E qual é a mensagem que quando ingerimos proteína, qual é a mensagem que ele passa para o nosso corpo? É realmente a manutenção estrutural do nosso corpo, ou seja, nosso corpo ele é composto por proteína em todas as partes, nos músculos, na pele, no cabelo, nas unhas, revestimento dos tecidos dos nossos órgãos, em qualquer lugar. E o tempo todo o nosso organismo está degradando e refazendo esses tecidos. Então é de extrema importância realmente nós ingerirmos as proteínas também. Outra classificação, e a última, são as gorduras. E as gorduras, elas também estão presentes nas castanhas, no amendoim, nos óleos vegetais, como azeite, no abacate, na gordura animal também, manteiga, no leite, e assim por diante. E qual é essa mensagem que eles passam ao nosso corpo? É muito interessante porque muitas pessoas acreditam que as gorduras só servem para se acumular no nosso tecido adiposo, que são as nossas gordurinhas que acumulam na barriga, às vezes na perna, no braço e assim por diante. Mas elas têm uma função vital também no nosso corpo, não podemos desprezar as gorduras, pois elas funcionam também como uma reserva energética, mas muito mais
potente do que a reserva energética dos carboidratos, porque elas podem durar até 3 meses, elas podem fornecer energia pra gente até 3 meses. Se nós não comermos nada durante 3 meses e só bebermos água, teremos energia suficiente para sobreviver. Então, essa é a primeira mensagem que ela passa. Reserva energética para nos fornecer energia em momentos que estamos em escassez de alimentos mesmo. Outra mensagem que os lipídios podem passar pra gente é regulação hormonal feminino, principalmente. Mulheres não podem ter uma porcentagem de gordura menor que 10%. Pois menos que isso, as mulheres vão ter complicações hormonais sérias. Não vai ter o ciclo hormonal correto, o ciclo menstrual correto, e isso pode desencadear uma série de outros problemas. Então, os lipídios têm total função para os hormônios femininos. Já os hormônios masculinos, nem tanto. Homens podem ter até 4% de porcentagem de gordura no corpo, sem problema nenhum. Não vai ter desregulação hormonal nem nada. E a terceira mensagem que os lipídios passam, e que também é de extrema importância, é porque os lipídios eles revestem todas as células do nosso corpo. Todas. Nós temos bilhões de células no nosso corpo. E cada pequena célula é revestida por uma camada de fosfolipídio. Ou seja, é necessário ingerir gorduras, porque eles têm essa função mesmo em manter o nosso organismo na homeostase, ou seja, no seu funcionamento perfeito. E por que eu estou falando tanto sobre isso? Vamos voltar ao assunto do início do vídeo. Então, qual é a ordem correta, se eu poderia dizer a mais correta, para que possamos ingerir e que possa trazer benefício à nossa saúde? Eu vou trazer primeiro um artigo científico para que possamos entender melhor e ir mais a fundo no assunto. Então, nessa pesquisa, os cientistas selecionaram 16 pessoas e essas 16 pessoas apresentavam ou sobrepeso, ou obesidade, ou diabetes. E o que eles fizeram com essas 16 pessoas? Eles ofereceram 3 refeições iguais para as 16. Em cada refeição eram os mesmos alimentos, idênticos, na mesma quantidade e o mesmo alimento. E a única coisa que mudava entre uma refeição e a outra era a ordem no qual eles iam ingerir essa refeição. Então, na primeira refeição, o que os pesquisadores ofereceram para esses 16 indivíduos? Primeiro, comia o carboidrato, que era um pão e um copo de suco de laranja. Depois de 10 minutos, comia um frango, um filé de frango e vegetais. Pronto. A segunda refeição era, primeiro, comia o frango e os vegetais. E, depois de 10 minutos, comia o pão e o suco de laranja. E a terceira refeição, e a última, era tudo junto, era um lanche. O pão, o frango, os vegetais e um suco de laranja junto. Você comia, teoricamente, tudo ao mesmo tempo, né? Porque você morde um sanduíche e você come todos os alimentos juntos. E o que os pesquisadores encontraram com isso? Encontraram muita coisa. Que uma simples mudança de ordem mandavam mensagens diferentes para o corpo desses 16 indivíduos. E que mensagem é essa? Quando deram primeiro o carboidrato e depois o frango e os vegetais, a glicemia ela se apresentou mais alta. E por quê? Porque primeiro deram carboidrato, ou seja, o pão e o suco de laranja. E carboidrato significa o quê? Energia, glicose no sangue, para que possa fornecer energia para os tecidos do corpo. Então a glicemia subiu, com certeza. E aí eles compararam com quando as pessoas ingeriram primeiro o frango e os vegetais e depois o pão e o suco. E já viram diferente. A glicemia não subiu tanto. E por que não subiu tanto? Porque a proteína e os vegetais são alimentos que requerem muito mais digestão. Dentro do nosso estômago,
precisa ter um bombardeio de ácido clorídrico e enzimas para quebra dessa proteína, e também por causa dos vegetais, que são fibras que não são digeridas pelo nosso corpo. Todas as fibras que nós ingerimos, nosso corpo ele não digere. Ele fica batalhando, mas vai ter uma hora que ele vai simplesmente desistir de digerir e vai sair da forma que ele realmente entrou, na mesma estrutura. Enfim, e o sanduíche, que foi a terceira refeição, que comeu tudo junto, era uma glicemia que ficava exatamente entre aquele nível mais alto e aquele nível mais baixo. Ou seja, eu vou mostrar até o gráfico para vocês aqui no vídeo para ver. Então fazia muita influência, mudava muito. A ordem de cada um influencia muito na glicemia. E por que quando comia os carboidratos primeiro, tinha essa glicemia maior? Porque o pão e o suco de laranja já foram digeridos na boca. Na nossa saliva existem enzimas que já quebram essas moléculas do carboidrato. Então, a partir do momento que entra no estômago, ele basicamente já está digerido e já está pronto para mandar essa mensagem de energia, glicose, no nosso sangue. Outro fator muito interessante que os cientistas encontraram nesse estudo foram que eles avaliaram a quantidade do hormônio grelina no organismo desses indivíduos. E o que é o hormônio grelina e o que ele faz? Esse hormônio, na verdade, ele sinaliza a fome para nós. Ou seja, se a grelina está elevada no nosso organismo, é porque ele está tentando mostrar pra gente que nós precisamos já nos alimentar. E ele vai realmente trazer essa sensação de fome. E se ele está reduzido, é porque nós já estamos satisfeitos e ainda saciados com a refeição passada. Quando os indivíduos ingeriram primeiro o carboidrato e depois o frango e os vegetais, os níveis do hormônio da grelina estavam ainda elevados. Ou seja, esses indivíduos ainda não se sentiram satisfeitos o suficiente e já estavam começando a sentir fome, porque esses cientistas eles mediram os níveis de grelina 3 horas depois dessa refeição. Agora, quando esses indivíduos comeram primeiro o frango e os vegetais e depois o pão e o suco de laranja, os níveis de grelina 3 horas depois dessa refeição ainda estavam muito abaixo. Abaixo até mesmo daquele momento antes deles comerem, com fome. Ou seja, eles ainda estavam se sentindo saciados e satisfeitos com a refeição, comendo primeiro a proteína, o frango e os vegetais. Então é muito interessante como nós podemos modular o nosso organismo com a mudança de uma simples ordem dos alimentos no qual nós comemos. E muitas dúvidas surgem quando o que comer primeiro. Por exemplo, primeiro come-se uma sopa, uma salada, o prato principal. O que comer primeiro, né? Muitas vezes a gente olha para a comida como uma comida completa. Por exemplo, uma sopa. A gente não olha para a sopa como um carboidrato, uma proteína ou nenhuma gordura. A gente olha a sopa como um alimento completo. Ele possui todos os macronutrientes. Então, o que é interessante é você ter essa visão crítica do que comer primeiro, pensando assim: será que esse alimento ele já está muito processado, muito de fácil digestão? Ou será que esse alimento é de difícil digestão, ou requer mais, da quebra dessas macromoléculas e que vão realmente ajudar na hora da minha resposta do índice glicêmico? Ou seja, uma sopa. Será que eu como a sopa primeiro? Você precisa ver o que a sopa é composta. Se for uma sopa de ervilha, que já está cozida, já está digerida, batida, você vai ingerir aquele carboidrato simplesmente e a glicemia vai subir. Agora, se for uma sopa de frango com legumes, talvez seja interessante. Você pode comer ele primeiro, porque ele tem proteína do frango, que vai dificultar já a digestão e a glicemia vai demorar para subir. E também os vegetais, os legumes que são fibras, que também de difícil digestão. Então vai depender muito do que é a composição dessa sopa. Salada, sempre recomendado comer primeiro também. Sem problema nenhum. Salada é riquíssima em fibras e as fibras também, elas demoram na digestão e isso é ótimo para a glicemia. A glicemia ela não vai subir como um carboidrato, quando você ingere um carboidrato, por exemplo. Mas, Bruna, por que você está se preocupando tanto com os níveis de glicemia? Porque
se nós pensarmos um pouco sobre a alimentação dos nossos antepassados, dos primitivos, onde caçavam, precisavam plantar, ou comiam vegetais crus, não cozinhavam, eles sempre se alimentavam de alimentos de difícil digestão. O tempo todo, eles precisavam primeiro mastigar muito, né? Às vezes era carne crua ainda, nem cozinhavam a carne, vegetais crus também. Então, tudo precisava de muita quebra dessas macromoléculas. Naquela época, não tinha macarrão, pão, farinhas processadas, arroz branco, não tinha nem mesmo esses cereais, eles não cozinhavam feijão, arroz, nem nada. Era tudo realmente de difícil digestão mesmo. Então, o nosso corpo, o nosso organismo, ele é primitivo. Então, ele não está acostumado a esses alimentos que nós temos acesso hoje, a bolos prontos, pães, a sucos que são enriquecidas em açúcar. E na hora que nós ingerimos esses alimentos que são muito processados e de facílima digestão, a nossa glicemia sobe de um jeito que não é o adequado ao nosso organismo, porque o nosso organismo não está acostumado com isso. E isso vai desgastando o nosso corpo, principalmente o pâncreas, que é aquele órgão que libera um hormônio chamado insulina. E toda vez que ele libera essa insulina, ele trabalha para que a nossa glicose do sangue, nosso açúcar dentro do sangue, vá para os tecidos, para que não fique circulando só no sangue. Precisa se dissipar pelo corpo para oferecer essa energia que a gente acabou ingerindo, até talvez em excesso, porque esses alimentos de fácil digestão geralmente são hipercalóricos, né? Então sempre prestar atenção nisso, porque toda vez que nós colocamos a nossa glicemia lá para o alto, isso com uma certa frequência pode desenvolver até doenças, por exemplo, diabetes, hipertensão, um sobrepeso, uma obesidade ou até um acúmulo de gordura no fígado. Então precisamos tomar muito cuidado com o que nós estamos comendo. Então, com uma simples troca de ordens de alimentos, podemos já mandar essa mensagem de uma forma muito mais benéfica à nossa saúde. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dê um like, compartilha, se inscreva no nosso canal. E qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários que a gente responde vocês. Tchau, tchau!